Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Agora o nosso programa está na internet, então acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Ayrton, só para concluir a última pergunta do segundo bloco, a questão dos juros a 2% até 2014. Essa é uma meta que a Dilma vai estar trabalhando. É mais fácil, então, nós chegarmos a essa questão dos juros 2% até 2014, ou aí a questão que nós tratamos também no segundo bloco, que é em relação à questão da reforma tributária? Eu acho que as duas coisas, né, elas estão muito próximas, porque o que significa os tributos? Os tributos significam a receita do governo, né? A receita do governo é com ela que o governo paga as contas, paga as despesas e eventuais investimentos que ele queira fazer. Então, é o custeio todo da máquina governamental, né? O que se tem hoje em dia é um esforço, né, de o governo gerar o que se chama de superávit primário, ou seja, pagar as despesas dele e sobrar uma poupança justamente para ele pagar os juros que ele tem da dívida pública, né? Quanto maior for a facilidade com que ele pague esses juros, né, maior vai ser a capacidade dele de reduzir essa dívida. E ele reduzindo essa dívida, aí sim, ele pode também reduzir as taxas de juros que ele paga para a sociedade, né? Ele pode barganhar isso. Tá. Né? Esse é o caminho. Então ele tem que gastar menos, ou arrecadar mais, ou fazer as duas coisas, né? Arrecadar mais e gastar menos. Então, na medida que também a economia vai crescendo, né, o produto interno bruto, o produto nacional, né, aumente, né, evidentemente que o governo passa a arrecadar mais, né, pelo próprio, né, aumento das transações econômicas, do aquecimento da economia. Isso pode gerar para ele um superávit fiscal maior. Tá. E que contribua para que a dívida dele diminua e ele possa, no segundo instante, reduzir também as taxas de juros internas. O que vai fazer, né, apontar para esse objetivo que tem a presidente. Né? E vai atingir, obviamente, para a população. Que é Isso é muito importante. Né? A redução da taxa de juros é fundamental para o país crescer. Né? Você não cresce na medida que o Brasil necessita, né, a 5%, 6%, 7% ao ano, que é isso que nós precisamos para crescer, né, enfim, para dar emprego para todo mundo, né, com taxas de juros a esse nível que nós temos. Temos que diminuir a taxa de juros. Agora, tem um dado aqui importante, então, engatando nessa sua resposta, a arrecadação da Previdência aumentou mais de 10 vezes no país na última década, chegando aí a 38 bilhões em 2009. Mesmo com essa crescente, Ayrton, ainda existe um entrave na falta de atitude do brasileiro em poupar recursos atraído pela crença no consumo e também no crédito facilitado. É uma questão, então, aí do brasileiro, uma questão cultural, ou seja, está sendo bem o país, mas a facilidade dos créditos na praça faz com que ele novamente entre no vermelho. Não, eu não acho que é uma questão cultural, não. O Brasil é considerado um país de renda média, né? Se nós olharmos a renda per capita, né? Ou a renda que o país produz, né? O produto que o país produz dividido pelo número dos habitantes. Porém, nós temos um problema grave no Brasil que mascara essa renda per capita, que é a concentração de renda. Então, quando a gente ouve, né, e lê que grande parte dos brasileiros passaram da classe D para a classe C, da classe E para a classe D, isso é verdade, isso está acontecendo. Agora, você tem uma demanda reprimida muito grande. O que é demanda reprimida? As pessoas, agora que estão melhorando de vida, mudando de classe, precisam reformar a casa, precisam comprar casa, precisam fazer o seu puxadinho, quer comprar uma televisão nova, quer comprar um carro, quer comprar uma máquina de lavar, ou seja, tudo que elas não tinham e que hoje na vida moderna precisa ter, elas estão comprando. Mas não é um crescimento desacelerado? Mas é impossível você pedir que alguém poupe se ele precisa comprar uma máquina de lavar. E a oportunidade está na frente dele. Ele vai comprar a máquina de lavar.
Depois, vocês falam assim, bom, na Europa se poupa muito mais, no Oriente se poupa muito mais, no Japão, etc. Porque as pessoas na Europa e no Japão, etc., já têm todos esses eletrodomésticos em casa, já têm uma vida confortável, né, se comparada com as classes de renda mais baixas no Brasil. Então, mas eles passaram por isso também. Hoje as pessoas compram porque necessitam daquilo. E outra, esse é o ponto de vista estritamente econômico, né? Essa demanda reprimida que está sendo atendida agora pelo aumento de renda e pela facilidade de crédito, que leva as pessoas a comprarem, né? Ao invés de poupar, despoupar, porque em vez de guardar dinheiro, ficam devendo. Isso é normal, nós estamos tendo um boom de consumo. Agora, isso é ruim? É ruim até certo ponto. Outro ponto é muito bom. Porque o que fez o Brasil passar pela crise muito em melhores condições do que as outras economias passaram foi o mercado interno, foi o consumo desses bens que propiciaram o quê? A indústria produzir mais, se gerar mais emprego, etc, etc. Foi o mercado interno. Quer dizer, eu acho que é muito difícil falar ainda em poupança de certo nível de renda, né? Hoje em dia, porque as pessoas vão comprar o que elas estão precisando comprar. Agora, eu quero bater na tecla aqui na questão do rendimento, aquela questão do fator de estar crescendo a população, enfim, porque culturalmente nos Estados Unidos, a preocupação lá é ter aí uma previdência, pensar no futuro, coisa que o brasileiro ainda está aprendendo a fazer isso. Foi nesse sentido que a questão foi levantada. Ou seja, o brasileiro ainda não está sabendo, pelo menos nesse tempo que a gente vive, em se preocupar com o futuro, coisas que os americanos, um exemplo, os americanos já têm essa preocupação, já está erradicado na filosofia de vida de todos os americanos. É verdade, nos Estados Unidos e na Europa as pessoas se previnem para o futuro, né? Aqui, o que acontece, nós vivemos um período inflacionário no passado muito violento, que era muito difícil planejar o futuro. Por exemplo, os grandes bancos agora vendem os planos de pensões, né? Então, se deposita durante certo tempo uma certa quantidade todo mês, né? Certo. E dali, na sua aposentadoria, você vai ter aquilo de volta que complementa a sua aposentadoria do INSS. Exato. Então, você tem. Mas isso é relativamente novo, né? E eles estão crescendo justamente porque a classe média, né, que pode acessar esse fundo, está fazendo isso. Esses fundos estão crescendo violentamente. Quer dizer, há uma preocupação a partir de um nível de renda, né, de se preocupar com o futuro. Agora, o nível de renda mais baixo está preocupado em o quê? Em adquirir produtos para ter um conforto maior. Viver o momento. Viver o momento. Né? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, o nosso tempo já se esgotou. Infelizmente, tínhamos outras perguntas, mas a gente tem que obedecer o tempo aqui, senão a direção do programa vai puxar nossa orelha. Eu quero agradecer a presença aqui do nosso convidado de hoje, que tratou o tema comportamento da economia na nova gestão governamental, a partir de janeiro, de Dilma Rousseff. Nosso convidado foi Ayrton Gustavo dos Santos, economista e também técnico de Diese. Obrigado pela sua presença, Ayrton. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, espero ter esclarecido em algum nível as questões que me foram aqui perguntadas. Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer a presença sua em casa, que está conosco sempre. Você, por isso, tem que participar do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br e também pelo site www.sindimetal.org.br. Assista a esse e outros programas da nossa grade. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!